Meus amigos, estamos iniciando mais um episódio da Sala de Visitas aqui no nosso podcast. Hoje com a nossa convidada, que é um talento do jornalismo da TV Gazeta, a Sabrina Pires. Vai trocar uma ideia com a gente, mas antes eu tenho que colocar a foto dela aqui, né? E eu quero saber de vocês que estão nos acompanhando a pergunta que eu faço: som, imagem, tá tudo ok para vocês? Bom, eu quero saber se o som está de acordo, né? Tudo ok? Bom, gente, a Sabrina já chegou já. E quem está no YouTube, por favor, se inscreva no canal Thiago Comunicador no YouTube, dando aquele like amigo, aquele joinha e fique por dentro. E no Spotify, para quem está nos ouvindo, continue nos seguindo também através da plataforma. Bom, e vamos lá. Sabrina chegou, né? Deixa só. Opa, conseguimos. Consegue me ouvir? Saiu, mas vai retornar. E aos pouquinhos a galera que vai chegando, venha participar com a gente, mande perguntas. Nossa convidada é a Sabrina Pires, grande comunicadora e também jornalista do grupo da Gazeta. Deixa eu só. É, pronto. Agora restabeleceu. Consegue me ouvir agora? Olha, Sabrina, eu acho que por você estar com fone Bluetooth, está meio que bloqueando também o seu áudio. Mas pode seguir, vamos ver. Colocar outro, peraí, um Ah, pouquinho. agora dá para ouvir agora. Mas vou colocar um que é melhor aqui, peraí. Eu consigo te ouvir bem agora. Tá, Boa noite a todos. tirar o Estão nó, né? chegando, fica à vontade. Mande perguntas também para a Sabrina. Vamos lá. Perfeito. Sabe que o problema é que eu sempre dou nós, né, nos meus fios. E aí, por isso que o Bluetooth veio para resolver, mas ele não resolve, porque aí ele não entra. Coisas ao vivo. Agora vai. Pronto. Foi? Tá Agora ouvindo? tá tudo certinho, né? Consegue me ouvir perfeitamente, Tô né? ouvindo Joia. sim. Olha, Sabrina, eu quero agradecer por aceitar o convite aqui, né? E quero aqui fazer uma menção que, apesar de ser do Rio de Janeiro, eu gosto muito da TV Gazeta e dos profissionais. A Luciana Magalhães, o Luciano Penteado, e meus parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Bom, primeiro, agradecer também ao convite que você fez. Super obrigada. É sempre legal falar sobre o nosso dia a dia. Todo mundo tem curiosidade. E mesmo sendo do Rio, às vezes a gente recebe um carinho de quem a gente nem acha que está vendo a gente, né? Então, a Luciana Magalhães já esteve aqui com você, o Luciano Penteado. Todo mundo me recomendou muito, então fiz questão de prestigiar. Bom, e a gente também quer saber um pouquinho da sua história, né? Porque a gente vê você fazendo as matérias brilhantemente, conduzindo o videocast, mas queremos saber como tudo começou, né? A iniciativa de fazer jornalismo. Sempre foi uma meta de vida? Um desejo? Não, na verdade, eu sempre fui assim meio múltipla. Eu queria fazer advocacia, queria fazer direito, queria fazer medicina, queria fazer educação física e jornalismo, tudo ao mesmo tempo agora. Aí eu pensei qual que era o menos monótono. Foi esse o caminho, assim, e que no fim das contas, hoje, quando eu faço as minhas matérias, estou na rua fazendo reportagem, eu faço um pouco de tudo, assim, tirando, acho que educação física, apesar que precisa de bastante condicionamento, é, eu acabo fazendo um pouco de tudo. Falo de medicina, falo de direito, falo de. Essa sensação de estar um pouco em cada lugar e não ter rotina, eu acho que nisso foi acertado. E aí eu comecei, por isso que eu escolhi o jornalismo no fim das contas. Eu sempre quis contar histórias, dar voz para quem não tem. E, e nisso eu achei que o jornalismo poderia me dar espaço, eu poderia fazer a diferença que fosse para alguém, para algum lugar, em alguma causa. E,
E foi muito por isso que eu escolhi o jornalismo. E até hoje isso me condiciona. Até hoje, quando eu estou fazendo reportagens, eu sempre penso, às vezes é muito. Tem coisas que são bem difíceis assim de executar. E por vários motivos. Hoje, por exemplo, estava muito quente aqui em São Paulo, caiu um toró, foi muita chuva. Então, nesse sentido, foi difícil de realizar, sabe? Foi difícil de fazer. Mas tem vezes que é difícil de você lidar com a emoção da outra pessoa, com a condição que a outra pessoa passa. Você também, às vezes, sente uma certa. Você não consegue resolver tudo, né, das pessoas, e às vezes te dá essa sensação que, ai, poxa vida, parece que eu posso, mas eu não consegui resolver o problema de alguém. Mas isso me move. Todas as vezes que eu estou fazendo uma reportagem e penso, se eu estiver fazendo a diferença para uma pessoa, pronto, eu já estou feliz. É interessante você falar isso também, né, que envolve uma palavra que é empatia, né? Nós podemos dizer que o jornalista tem esse ato, né, de desenvolver a empatia também. A profissão ensina isso, né? Totalmente. Totalmente. Se você não tiver a empatia, fica difícil, principalmente, eu digo, quando você vai para campo, né? Quando você vai para a reportagem em si. É, acho que isso é o principal desafio. Você, você conseguir entender o que a pessoa, como chegar na pessoa, como conquistar a pessoa, para ela ter confiança de falar com você, se abrir com você, enfim, todas essas questões, eu acho que é muito da experiência, mas é muito de você olhar o outro com respeito, independente de quem seja esse outro, né? E quais foram os principais desafios que você passou ao decorrer da sua carreira que contribuiu para a sua evolução? Acho que é você se colocar no lugar do outro e pensar que, bom, primeiro, como que eu posso fazer mais diferença para aquela situação? No sentido de colaborar, de ajudar, de resolver, de dar voz a quem não tem, que é realmente o que sempre me moveu. Mas acho que tem a ver também com você perceber como, como chegar nas pessoas. Acho que é uma sensibilidade assim que você tem que ir colocando e sabe como se fosse um artista mesmo, esculpindo para que você saiba chegar nas pessoas com respeito e principalmente sem ser para o seu benefício. Porque muitas vezes parece que assim, é para a minha matéria, é para o meu jornal, é para a minha reportagem. E eu acho que quando você vai de forma respeitosa, pensando que é para a pessoa ou que é por uma causa e que se ela fizer, ela também colabora por uma causa, é uma forma de comunicação, entendeu? Que isso não está na matéria, é uma comunicação entre pessoas, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Mas você sabe que você tá me perguntando essas coisas e eu estava pensando que das pessoas, eu comecei no rádio, né? Se perguntar como é que você começou, eu comecei no rádio. E hoje nem tanto, mas na época ainda, a voz, como a sua, é, isso era um ingresso, assim, para você entrar, sabe? Você tinha uma porta aberta a Carimbo, né? mais, um Um carimbo, carimbo. assim. Se você tivesse um vozeirão tipo o seu, assim, com certeza alguém abriria as portas muito mais do que hoje. Hoje, mulher, hoje qualquer voz consegue, qualquer não, né? Você precisa ter uma voz que seja confortável ao ouvido das pessoas, mas de qualquer forma não existe mais restrição. Mas um vozeirão, uma coisa aveludada, assim, que nem a sua, fazia toda a diferença, assim, sabe? E eu tenho muita saudade do rádio. Foi dia do rádio essa semana aqui, e é uma das coisas assim que eu sinto muita falta. Porque é tipo isso que a gente está fazendo, é conversando na hora. As pessoas perguntam, as pessoas comentam, e o rádio tem disso, assim, ele é muito genuíno. Diferentemente da internet, as pessoas elas fantasiavam e fantasiam pelo rádio, né? Ah, tudo bem, hoje existe, né, câmeras nos estúdios, né? Mas as pessoas não sabiam assim quem eu era, sabiam da minha voz. E era muito curioso isso.
porque as pessoas imaginavam que eu tinha outra idade, que eu tinha outro rosto, que eu tinha outra, né, que eu era, ou sei lá, alta, baixa. As pessoas, elas fantasiavam, a partir da voz, uma imagem, né? É curioso. Bom, aqui temos um comentário aqui do Renato Faustino. Ele disse que você é a melhor repórter do Brasil, no momento do elogio. E você falou um pouquinho sobre o rádio. É interessante falar que o rádio também é uma escola, né? E também o fato de fazer o rádio ajudou você a ter uma performance melhor também na televisão, aquela coisa da velha escola, né? Sim. Ah, eu sou suspeita para dizer, porque eu sou. Primeiro, só mandar um beijo pro Renato, porque o Renato foi meu Sim. chefe. Então, Ah, ele um que me abração. aguentava 6 horas da manhã. Eu sou motivo até de chacota, porque 6 horas da manhã não há sorriso possível. Eu tô brincando, mas normalmente eu sou muito mal-humorada de manhã, porque eu fico pensando que tem um monte de coisa para fazer, que não precisava fazer naquele horário, e aí sempre brincam comigo. Mas eu vou. Se precisar 5 horas da manhã eu vou, 4 horas da manhã eu vou pela pauta. Se a pauta pede, eu sempre visto a camisa. Mas falando do rádio, eu sinto muita saudade porque o rádio. Eu acho que se eu voltasse a fazer rádio hoje, seria diferente. Eu tenho muitas histórias assim. Eu lembro uma vez que eu tava, eu fui apresentar um programa às 6 horas da manhã. Foi essa pessoa rabugenta, né? 6 horas da manhã. Bom, mas estava lá eu. E eu ia entrevistar o governador, na época governador, que hoje é o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. E eu era muito novinha, mas eu estava cobrindo umas férias, então eram 6 horas da manhã, ele ia chegar às 7, então eu precisava tocar o jornal com tudo que estava acontecendo naquela hora. E eu lembro que eu falei assim: bom, hoje eu preciso ir bem vestida, porque hoje vai ter um entrevistado e vai ser não é qualquer entrevistado, o governador O vai estar aqui, governador. eu preciso, vou ter, né? Porque na Presença, época, né? presença, porque na época a gente ia vestido, não tinha câmera. Então a gente não é que a gente ia vestido de pijama, mas a gente ia largado, sabe? Bobear, a gente estava de chinelo se tivesse com calor que nem tá esses dias. Hoje não tem, então por isso que eu digo, se eu voltasse a fazer rádio hoje, eu não sei como é que eu seria. Porque, tudo bem, eu já sou outra pessoa, né? Não sou aquela menina lá de, sei lá, 18 anos. Mas eu sempre gostei do rádio, porque eu acho que o rádio, por isso que eu sou uma ouvinte de podcast absolutamente alucinada, não paro de ouvir podcast, porque eu acho que ele vai além, né? Eu gosto muito da TV, eu sempre quis fazer a TV. Você me perguntou, como é que você sempre quis? Sempre quis. Eu sempre visualizei, sempre escrevi visualizando a imagem, pensando. É uma coisa quase que incômoda até, porque eu começo a fazer, eu começo a pensar na imagem, qual a imagem que vai ser. É quase uma noia, assim, sabe? Mas o rádio, ele te traz uma possibilidade, primeiro, de você fazer outras coisas e estar atento, né? E estar ouvindo, estar acompanhando uma história, uma notícia. Tem a coisa do em tempo real, que a internet trouxe isso muito, mas o rádio é imbatível. E o rádio tem uma coisa meio de ser amigo, sabe? De quem está ouvindo. Ele é menos. Ele existe, pelo menos o rádio que eu fiz, era uma coisa de aproximar. Então, eu me sentia próxima das pessoas, mas eu percebia que os ouvintes eles se sentiam muito próximos de mim, como se eles me conhecessem, Um elo, como se né? eles fossem meus amigos. Isso sempre foi muito legal, muito legal. E a gente ria no rádio, eu levei, você pergunta se eu levei isso para a TV. Eu acho que até hoje, muitas vezes eu esqueço que eu estou no ar, fazendo podcast, eu dou risada, conto história, que às vezes eu falo, pera, deixa eu lembrar aqui, opa, né? Volta, postura. Porque eu volto para aquele tempo que era um estúdio, ou eu podia estar sozinha, ou podia estar com um entrevistado, ou podia estar apresentando com mais alguém. E eu amava fazer aquilo, assim, era divertidíssimo, divertidíssimo. Muito, mesmo com todas as questões jornalísticas envolvidas, né, de você ter que saber o que está falando, checar e todas, enfim, a nossa rotina de desafio, né, mas sinto muita saudade do rádio. Nossa, como eu sinto. É muito Temos legal. a Lari, né? Ela é locutora também, ela disse que é apaixonada por rádio, né? E rádio é vida. E também você fez uma matéria dos 100 anos também, né, do rádio, né?
Menino, você deve ter visto, mas eu te falar, eu nem fiz porque eu tinha feito rádio, agora eu tô lembrando. Fiz porque eu sou a apaixonada, acho que rádio é vida, e falando ali, a Lari falou que rádio é vida mesmo, porque eu acho que você pode até ir para televisão, você pode ir até para fazer outras coisas, você pode até sair do jornalismo, bobear, mas o rádio não sai de você, né? E isso eu sinto o tempo todo. Acho que me ajuda a fazer, por exemplo, ao vivo, as entradas ao vivo. Acho que ajuda a fazer coisas de improviso. Então, para quem é estudante de jornalismo, para quem pretende fazer isso em algum momento da vida, acho que o rádio é uma grande escola. É uma grande escola. Eu tive muitos amigos que foram para a televisão depois. Eu já tinha ido para a TV e as pessoas eram de rádio, e depois chegaram na TV e as pessoas me perguntavam: ah, mas e aí? Eu tenho medo, porque como o rádio, principalmente na reportagem, hoje eu percebo que as coisas estão mudando um pouco, mas o que acontecia? Você estava lá com seu papel, você escrevia ali a sua matéria, e se você soubesse dominar bem o seu texto, você poderia ler o texto e parecer que você está falando de cabeça, né? Com o vídeo, não existe isso. Ou você está lendo, ou a pessoa está vendo que você está lendo, ou a pessoa está vendo que você está consultando, e está tudo bem se você ler ou se você consultar. Mas o que acontece? O rádio também, pelo menos da minha época, fazia a gente se viciar no texto, né? Então você falava: poxa, então tá, vou fazer uma entrada agora. Pode perguntar. Aí, pá, 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 ali. E aí você parecia que dominava o assunto. Você falava: não sei nada sobre isso, mas eu pareci maravilhosa, né? E aí a pessoa que migra para a TV enfrenta essa dificuldade. E agora, vão ver que eu estou lendo. Vão ver que eu não estou olhando aqui para a câmera. E como é que faz? Então, eu acho que essa é a dificuldade, mas que as pessoas fazem nesse momento de transição. Mas quem faz rádio, eu costumo dizer, quem faz rádio faz todos os outros veículos. Quem faz os outros veículos não necessariamente faz rádio. É isso. Cada um tem a sua força ali, né? Não, A com identificação, certeza. né? Com certeza. Mas é o que eu digo, né? Eu acho que eu sou cria do rádio. Então, é isso, é amor, né? Pode ser sempre isso. E ainda falando sobre rádio, né? Eu acredito que você tem referências, né? E São Paulo é uma terra, como eu digo, né? Que é o mundo, né? E há inúmeras rádios. Qual rádio você trabalhava e qual era também uma referência de voz sua? Olha, você sabe que às vezes eu fico chateada quando bom, de voz, ela era locutora. Para mim, é a voz mais linda do país. O nome dela é Paula Moraes. Não sei se ela vai ver isso daqui, mas a Paula é locutora. Ela trabalhava na Rádio Eldorado, que é onde foi o meu primeiro trabalho, né? Eu era estagiária. E a Paula tem uma voz, nossa senhora, maravilhosa. Mas ela apresentava música, ela apresentava a parte mais musical. Agora, de jornalismo, as minhas grandes referências são pessoas que não são famosas, assim, não são famosas do grande público, e são pessoas que eu fico, toda vez que eu penso nelas, são pessoas que eu fico, assim, eu falo: gente, o público está perdendo. Uma delas mora aí no Rio de Janeiro, ela nem deve saber que eu acho isso, que eu tô falando. Uma delas, ela mora aí no Rio de Janeiro, ela trabalha na Globo hoje, e ela era apresentadora na época que eu fazia faculdade e estava na Rádio Eldorado. O nome dela é Chiara Luzatti. A Chiara, por um bom tempo, antes de ir para a reportagem, antes de ir para a apresentação, tanto que o dia que eu tive uma grande honra foi o dia que eu substituí a Chiara. Com muito medo, né? Quando você substitui alguém que você aprecia muito, né? Mas a Chiara, para mim, era uma grande voz e era uma grande profissional, né, no rádio. E hoje ela trabalha na produção, não sei de qual programa ela trabalha, mas ela trabalha na produção desses programas matinais da Globo, não sei qual.
E aí, de referência também, que foi professora na Fundação Casper Libero, que é da Gazeta, né, que é a faculdade que tem o convênio, convênio não, é a mesma empresa da Gazeta. Ela foi professora lá e com ela eu trabalhei também na Eldorado, mas eu continuei tendo contato porque o marido dela trabalhava na Rádio Bandeirantes. Eu saí da Rádio Eldorado e depois trabalhei na Rádio Bandeirantes, que era a Vera Fiordoliva, Vera Lúcia Fiordoliva. Para mim, a repórter que eu levo no coração como referência. De novo, algumas pessoas conhecem, algumas pessoas do meio, talvez alguns ouvintes da Eldorado dessa época aqui que ela trabalhava na Rádio Eldorado, mas ela não é um nome assim muito citado, mas para mim foi e é a minha referência não é a única, mas ela foi a minha referência do início e ainda é de ser uma grande repórter, de ser uma grande jornalista. E principalmente porque no jornalismo, e falando de TV, existe muito ego, né? Você trabalha com a sua imagem, e não vou dizer que é fácil, né? Não é... Ninguém gosta de se ver feio, né? Normal. Mas a Vera Lúcia Fiordoliva, que eu tô falando, ela era uma repórter ela era uma repórter de alma, que você podia fechar o olho para ouvir a reportagem, sabe? E que você era levado, assim. E era reportagem, qualquer reportagem, sabe? Vai na 25 de março fazer compra, você ria na matéria dela, sabe? E eu pensava, nossa, um dia eu quero poder fazer o que ela faz, do jeito que ela faz, com o meu jeito, né? Mas inspirada nisso, nela, né? Então são as minhas duas grandes inspirações. Mas eu trabalhei com muita gente boa, com muita gente que me deu muita referência. Na Rádio Bandeirantes, eu trabalhei com a Maria Lídia, que depois voltei a trabalhar com ela na Gazeta. Hoje ela não está mais lá, se aposentou. Mas a Maria Lídia era uma voz imponente, sabe, de combate, e era um ambiente muito cheio de homens na Rádio Bandeirantes. Na época só eram duas vozes femininas na programação inteira, e eu era muito nova também, e eu cheguei lá para ser apresentadora, e aquilo me deu assim uma certa... me deu assim, um certo espanto, mas eles precisavam, inclusive, de voz feminina, e foi um dos objetivos, né, de me levar para lá e tal. Enfim, é isso. Essas pessoas. Na transição do rádio para a televisão, qual foi a primeira TV? Foi a Gazeta ou houve outra passagem antes? Teve uma outra. Aconteceu, eu não sei como é que é hoje, né, quando alguém tenta entrar numa televisão. Mas eu sempre quis fazer TV, eu sempre amei rádio, mas desde sempre eu quis fazer televisão. Desde sempre, assim. Antes até de entrar na faculdade. Queria fazer televisão. E muitas vezes, quando eu comentava isso, as pessoas achavam que era ingenuidade, uma certa inocência, talvez, porque todo mundo acha que jornalismo é aquilo que você vê na TV. Mas eu realmente me via fazendo isso. E eu realmente pensava na minha cabeça, assim, né? A televisãozinha, assim, a reportagenzinha sempre estava na minha cabeça, né? Eu brinco com as minhas primas que sei lá, eu devia ter uns, sei lá, quantos anos eu tinha? Uns 14. E na época tinha aquelas câmeras e eu levava nas baladas, assim, para perguntar para as pessoas o que elas estavam achando. Então, assim, eu falei, gente, eu já estava fazendo reportagem, né? Mas quando eu tentei entrar na televisão, o que eu ouvia e não dá tempo de eu te ensinar. Aqui a gente não tem tempo. Você veio do rádio, então eu era a menina do rádio, sabe? Então, poxa vida, você é a menina do rádio e eu não posso ter chance na TV? Então, não pode. Aí o que aconteceu foi que eu fui para uma TV que era, como é que era o nome? Que ela existe, mas não, na época ela não era convênio com a Gazeta, mas ela é uma TV que existe até hoje no Sul, que é a CNT. CNT. Né? Aí me chamaram lá, falaram, beleza, tudo bem, você não precisa ter experiência. Aí fui, só que eu trabalhava na Bandeirantes e apresentava. Só que ficou muito puxado, porque às vezes
você tá na rua como repórter, você não tem horário para sair. Por mais que você tenha um horário oficial, as coisas não Pode mudar, são. né? Não são um escritório, entendeu? Você tá na rua, pode chover, pode mil coisas. E aí eu comecei a ter problema de chegar atrasada na Bandeirantes. Então, isso durou um mês. E eu falei, obrigada, eu vou continuar aqui na Bandeirantes, porque na Bandeirantes, beleza. Só que aí eu continuei falando, não, eu quero fazer TV, quero fazer TV. E sempre era assim, mas a menina do rádio, mas a menina do rádio. Aí eu falei, se eu sair do rádio, você da onde? Não precisa de lugar nenhum. Aí eu saí, fui morar fora um tempo. E quando eu voltei, eu não era de lugar nenhum. Não era mais a menina do rádio. Eu era uma jornalista querendo uma oportunidade. E aí eu fui trabalhar na Rede TV, que foi o lugar que aí eu considero realmente o meu início na TV. E foi muito interessante que eu cheguei lá, a chefe de reportagem, ela olhou um vídeo que eu tinha, que era da CNT, e ela falou, eu não costumo errar, você começa amanhã, mas só não use mais rabo de cavalo. Aí eu falei, ela falou, você é muito nariguda. Eu falei, beleza, não tem problema não. Hoje eu uso rabo de cavalo e tô ótima. Mas na época eu falei, beleza, não uso. E fui trabalhar. E foi ótimo, porque eu aprendi muito, mas eu fiquei pouco tempo lá. E aí já fui para a Gazeta. Rapidamente eu fui para a Gazeta e na Gazeta eu tô desde então. Já são, sei lá, 16 anos. Faz tempo. 16 anos. 16 anos a gente pode acompanhar muito o avanço também, né, da maneira de levar a informação. Né? Hoje a gente vê muito a internet como um dos braços ali, né, de levar informação, enfim, entretenimento. Como você também avalia essa forma hoje? Né? Qual a importância que tem a internet? É um campo, digamos assim, pode ser perigoso ou é fácil no quesito de apurar uma informação? Nem, né, para apurar uma informação é fundamental, né? A internet hoje é o que faz você, mas você tem que saber apurar, né? O que às vezes a gente brinca, né, entre a gente é o seguinte, nossa, será que se a internet, o pessoal novo, né, das novas gerações, conseguiria checar a informação, né? Conseguiria não entrar na rede social, ou não saberia quais caminhos, né, para confirmar a informação, para buscar fontes. Sei lá, também não sei se vale a pena responder isso, porque não vai acontecer, não é isso, não é sobre isso, né? Eu acho que a internet ela veio agregar, eu só acho que o que a gente precisa, e às vezes a agilidade, e às vezes o comodismo que a internet fez, é perigoso para o jornalista e, consequentemente, para quem vai receber essa informação, é de você não checar adequadamente e sair dando a informação como certa. E é um risco. Eu falo isso porque eu já passei por várias situações de ter que entrar no ar e não ter certeza, e ter dúvida de que será que isso é certo? Será que eu estou falando o que é verdade? Então, muitas vezes você tem que entrar e dar o crédito, não só porque se dá o crédito é, no mínimo, o certo, mas de quem tem a informação tal, ou você precisa checar com diferentes fontes, porque o que acontece, sabe o que acontece, Thiago? Todo mundo, dá uma informação errada. Aí vem o outro e fala, fulano deu, vou repetir aqui. Fulano deu, vou repetir aqui. Aí, de repente, você tem vários sites dando a mesma informação, que parece ser verdade, mas todo mundo copiou o primeiro que não checou. E que não é verdade. Aí é um efeito dominó, né? Então, você entende? Pode ser perigoso. Então, é preciso antes, o que eu costumo dizer, né? Antes de engajamento, antes de todo esse tipo de coisa, o que a gente precisa é de valores. Você saber colocar princípios, o que é mais importante aqui desse meu rolê. É isso, isso, isso. Tá, então eu preciso da verdade, eu preciso da confirmação, eu preciso dar o crédito. Se isso não vai ser tão popular, não tem que ser a sua prioridade. Pelo menos no jornalismo, ao meu ver, entendeu? Acho. É muito importante
você falar isso, abordar esse detalhe, né? Porque a gente vê também uma certa disputa, né? Não, eu quero colocar a primeira notícia no ar. Aquela coisa, empolgação, né? Do negócio do clique, né? Já É, deixar ali, já para a pessoa já cair naquela tentação. E às vezes acontece não ser algo bom, né? é. Você sabe, isso acontece, mas você sabe que eu, nesse sentido, há um privilégio grande de trabalhar na Gazeta, porque foram poucas as situações pelas quais eu passei de uma pressão de ter que dar uma informação e que eu estava desconfortável e que eu tenha sido obrigada a falar. Nisso, a Gazeta é muito séria não, e não pressiona. Não que nunca tenha acontecido, mas é raríssimo, entendeu? Então, e também tem a ver, às vezes, com a situação, com o caso que você está cobrindo. Então, tá todo mundo com a flor da pele. Então, eu lembro muito de um caso que eu não sei se você vai lembrar, não lembro qual ano que foi, acho que 2014, não lembro. Que teve o caso da Eloá, que o namorado dela estava em São Bernardo do Campo, ele estava com uma arma, foi uma tentativa de negociação, ele atirou nela e tudo, né? E eu estava lá e a gente estava com muita dificuldade estava chovendo, estava com muita dificuldade de pegar a imagem. Eu sei que foi muito difícil pela nossa condição ali, a gente já estava há muito tempo, então, assim, somos humanos, a gente cansa, a gente, sabe, fica muito desgastado. E aí eu fui entrar no ar, ao vivo, no fim do jornal, e aí falaram assim, ó, você tem que falar, a informação aqui é que ela morreu. E eu estava lá, e eu tava com as informações das pessoas que falaram assim, ó, o pessoal está acompanhando ainda ela de ambulância. Não, ela não morreu. Ela não chegou ainda no hospital, ela não morreu. E eu tava querendo, eu tava confiando na minha informação. E eu falei, eu não vou dar. E esse foi um dos pouquíssimos episódios que eu discuti. Falei, eu não vou dar informação, porque ela não morreu. A informação que eu tenho aqui, a informação que eu tô no campo, eu tô ouvindo as pessoas, eu não vou dar. Mas isso é muita flor da pele. E eu imagino que em outras emissoras, com exigência de chefia e a concorrência é muito mais acirrada, as pessoas acabam falando, sabe? Então, no fim, ela morreu, mas ela não tinha morrido naquela hora ainda. Então, nesse episódio Era ali um da Eloá. momento de noticiar, né? A probabilidade, Então, né? mas aí quem é você na história? Você vai no seu feeling, você vai nas pessoas que você confia, você fala, olha, eu tô aqui, não aconteceu, eu não vou pagar. Porque essa informação, a gente chama às vezes de barrigada, que é você dar uma informação e depois ela é mentira, ela não se confirma, mas isso pode acontecer. No fim das contas, se eu tivesse falado, no fim da história, a Eloá realmente faleceu e tal. Mas poderia não ter. E aí você entra falando que a pessoa morreu. Fora as consequências de várias coisas, entendeu? Então, assim, o que eu aprendi nesses anos todos, cobrindo muita tragédia, é que a gente tem que pensar que a gente está mexendo com vidas que podem realmente sofrer com a informação errada que você dá. Então, eu ainda sou que eu prefiro perder pela omissão do que pelo erro. Apesar de que muitas vezes a omissão pode ser considerada um erro, mas eu sinto que a gente tem que ter presença, feeling e, e outra. Eu acho que hoje o jornalismo cabe muito isso, uma honestidade. Se você olha as informações, eventualmente, dizer qual é a situação, ó, não tem clareza ainda dessa informação. E eu acho também, se não tem clareza, também não tem que ficar falando muito. É isso que eu acho. Já estou aqui brigando. Bom, e eu acho legal também, né, que o fato de fazer uma matéria é você mergulhar. Assim como você citou o caso da repórter, que é uma referência sua, né? Sim. Ela mergulhava na matéria. Eu achei muito interessante, né, que eu também gosto de vasculhar um pouquinho o Instagram, né? Você também fez uma matéria, né, que é referente a, deixa eu ver aqui,
um canil de corpo de bombeiros. Aí você utilizou uma roupa, né? Foi. É, Foi assim. daqueles Você sabe que momentos que tem que se jogar na matéria. eu faço isso direto. Toda vez que eles falam para Sabrina, que quer fazer. Se é para se é para interagir, me mandam, né? É assim. Já fiz, Thiago, já dei comida para tubarão em matérias. Já dei comida para tubarão. Já ainda não foi para o ar, eu nem postei a foto, mas ontem mesmo eu estava com as capivaras, sentada do lado de uma capivara no Rio Pinheiros. Eu vou fazer essa do história dos cachorros. Era uma matéria. Eu adoro animal, eu sou a menina dos bichos. E eu fui no canil do Corpo de Bombeiros, porque os animais tinham acabado de voltar da Turquia esse ano, para fazer, que eles foram ajudar na busca de sobreviventes, né, de vítimas do terremoto lá. E aí a ideia era mostrar como é que era o treinamento, quem são esses animais, enfim, contar um pouco dessa história. E eu, que sou da defesa dos animais, falei, mas vem cá, esses animais não sofrem? Eu estava meio que insistindo com o oficial que estava me dando a entrevista. Eu falei, mas eles não sofrem? Porque eles não escolhem, não sei o quê. E aí ele me deu todas as respostas e tal. Ainda dentro da defesa animal, isso pode ainda ser uma polêmica, mas é uma polêmica bem menor do que outras. Mas ele falou assim: você quer ver como funciona? Você quer sentir como funciona? Eu falei, como assim? Ele falou: não, eu vou te colocar dentro de um buraco, você vai saber como é a sensação de uma pessoa, pelo menos, mais ou menos, como que é uma pessoa que está debaixo de um escombro. E aí você me fala o que você vai sentir. E você vê como que o cachorro age nesse momento. Aí eu falei, lógico, vamos, lógico, estamos aqui. E foi muito forte. Foi muito forte. Porque eu fiquei, acho que 5 minutos, não muito, dentro de um buraco, de um escombro, que é totalmente seguro, que é justamente para fazer uma simulação. Mas eu tive que colocar toda a roupa, porque é um lugar, é um buraco. Então, estava com terra. Então, o que acontece ali é que pode ter aranha, pode ter bicho, ter formiga. E eu ia ficar lá no escuro. E eu falei, tá bom, beleza, vamos lá. E fui, e fui, e foi assim, eu fiquei. Foi marcante, foi bem marcante, porque você em algum instante você tem um sufocamento, uma sensação de que, nossa, vai te faltar ar. Meu Deus, eu tentei pensar, assim, eu falei, gente, se você tá num lugar desse, sem saber se alguém vai vir te ajudar, você não consegue se mexer, começa a te faltar ar, é desesperador. Mas rapidamente veio a cadela e me achou, e aí foi uma emoção. E para ela era só uma bolinha, né? Uma brincadeirinha, assim, né? Que eles jogaram uma bolinha e aí ela buscou o cheiro e tal. É isso. Mas assim, eu adoro sabe, entrar nas histórias. Adoro. Sempre faço isso, né? Eu estava até comentando por causa de uma outra matéria que está sendo produzida, que também foi uma que me marcou muito, né? Um dia que eu fui falar com uma mulher que ela é carroceira, ela carrega, isso está no meu Instagram. Ela é carroceira, então ela vai coletando todos os papéis, né, para reciclagem e tal. E eu fui conversando com ela. Eu falei, mas nossa, esse carrinho é pesado, né? E no trânsito de São Paulo, como é que ela fala? O pessoal buzina, xinga, fala que eu atrapalho. Eu falei, tá, deixa eu ver como é que funciona. E eu comecei a levar o carrinho. Nossa, o carrinho é absolutamente pesado. Você tem que ter uma manha para levar, para ele virar. E isso porque não tava cheio de papel, não estava cheio de resíduo, né, que ela coleta para depois vender. E fora o serviço ambiental que ela faz, né? Então foi muito, muito impactante. Coisas assim, sabe, que eu levo para assim, que quando eu vou dormir, eu sempre penso, são nessas pessoas, não são. Não é que eu não é que eu esqueça das grandes coberturas. Caso Nardoni, da Eloá que eu te contei,
do avião que cai, da TAM, sabe? Ou, por exemplo, quando a Marielle foi assassinada, eu tive aí no Rio de Janeiro. Então, no caso do Rio de Realengo, também tive aí no Rio. No caso da Boate Kiss em Santa Maria, eu também tive. Sempre fui fazendo coberturas. Mas as coisas que mais me marcam, Thiago, são as pessoas anônimas. As pessoas que me contam uma história olhando no meu olho e eu vou sentindo aquela emoção, sabe? Não foi para o ar também essa matéria que eu vou te contar agora, mas eu acabei de entrevistar, isso eu fiz tem uma foto. Eu entrevistei uma afegã que veio fugindo da guerra do Talibã, dos talibãs e ela veio para cá e sozinha, deixou filho, deixou marido e porque ela também estava sendo ameaçada, ser mulher lá ainda mais difícil. Então ela veio para cá, então a mulher começa a chorar e eu não sabia o que eu posso falar para essa mulher. Ela não entende português, ela não entende inglês. Eu não falo persa. Então, assim, essas coisas ficam aqui, sabe? Isso é incrível, né? E é impactante, né? Porque, por exemplo, você vai produzir a matéria, sente a emoção de todo aquele ambiente que é proporcionado. E depois, quando você vê na perspectiva de um telespectador, acho que é atingir, tipo assim, o objetivo, né? Do como É, mergulhar na matéria, como se entregar, né? Porque eu acho que é uma perspectiva diferente, né? você Você sabe tá que lá e depois vê, né? totalmente. Mas você sabe que às vezes eu me questiono numa coisa. É, eu sempre tive uma referência, assim, quando eu nem era jornalista, nem estava na faculdade, da Glória Maria. A Glória, ela era uma pessoa, uma jornalista, que ela me passava isso que eu vou te falar, que é o que eu tento para mim, que é estar inserida, passar a emoção, tentar ser você, ser o telespectador, ser quem está do outro lado da tela, sentir como eu estou sentindo, sem ser uma pessoa, sem querer ser mais que a matéria. É muito tênue isso. Eu aparecer sem ficar sendo. Eu não sou a notícia, você entende? Como é que você faz isso? Então é uma dança que você vai aprendendo. Ah, aqui ficou muito. Aqui eu fiquei muito aparecida. Putz, aqui faltou, podia estar mais presente. Sabe assim? Então é uma coisa que você vai buscando, mas é muito individual. Então, muita gente me pergunta: ah, mas como é que você faz isso? Então, é muito feeling, é muito eu tô sentindo, é muito essa sou eu. Então também não tem muito, né, como as pessoas têm que buscar nelas, né, isso. Então muita gente me questiona: "Ah, mas como é que você faz isso?" Eu tenho algumas inspirações. Falei da Glória Maria porque ela realmente sempre foi uma inspiração. Eu sempre via as matérias dela e falava assim: essa mulher é boa, viu? Queria fazer essa matéria, sabe? Como ela fez, onde ela fez. E, e sem muito estar preocupada, sabe, na elegância, na coisa, porque você tem que meio que se desprover disso. Na hora que você está na frente, você está no meio do mato, você está sei lá onde, não é mais isso que conta, né? É a sua experiência, é a sua atuação ali, no sentido de não que você está atuando como um ator, mas que você está presente e deixando rolar, deixando sentir, entendeu? Acho que isso traz, eu acho que uma verdade, que as pessoas Também eu acho, sentem. também eu acho que um dos melhores feedbacks é quando o espectador manda uma mensagem e fala: puxa, parecia que eu estava lá junto, né? Eu acho incrível, né? Como vem o comentário desse, porque cria a dimensão do que é a entrega, né? Do trabalho Totalmente, que foi feito. totalmente. Eu postei esses dias uma reportagem que eu estava falando sobre o luto animal. Foi para a Gazeta, mas não para o jornal, não para o Jornal da Gazeta, foi para o programa do Rony. Eu fiz essa matéria, não lembro o ano, mas eu acabei de repostar com a morte da Estopinha, que é a cachorra do Alexandre Rossi. E na época, o cachorro que tinha morrido tinha sido meu. E eu estava muito fragilizada e tal. E o Rony falou: faz uma série de reportagens sobre isso e tal. E esse dia eu estava muito emocionada, né, durante a entrevista. E
e eu não queria, né, parecer piegas e tal, mas claramente eu tava com um nó aqui, sabe? Não tava conseguindo, né, enfim, emoção. E eu repostei um trecho dessa entrevista esses dias, então. Eu fiquei impressionada com quanto eu recebi de retorno. Uma matéria antiga, que eu só estou conversando com a doutora Joelma, né, que é a psicóloga, que me deu entrevista na época, mas as pessoas sentem a verdade, sabe? As pessoas percebem. E eu acho que isso diferencia. Não estou dizendo que me diferencia. Estou dizendo que, como espectadora, eu, quando vejo as pessoas fazendo, eu gosto de sentir a verdade. Então é isso que eu busco, sabe? Coisa genuína. Porque isso faz a diferença para quem está recebendo. Quando eu recebo, eu sinto. Então eu também tento achar esse lugar. Também uma coisa que eu até comento, e até disse com o Luciano, que eu entrevistei ele recentemente, que não tem como maquiar, né? Hoje a internet é um grande, digamos assim, pode ser um tribunal, né? Ou, Você pode falar o que quer, o que pensa e pode falar o que sente também, né? Que isso pode ser um lado bom ou ruim. Então não tem como enganar o telespectador, né? não. Quase zero, eu acho que não tem essa probabilidade, porque as pessoas são sinceras, falam, eu gostei, não gostei, vi verdade, não vi, né? Eu acho que a rede social, ela traz uma coisa meio complicada, no sentido de as pessoas, elas às vezes confundem. Primeiro, você, eu tô falando da rua, assim, pensando da rua, do ao vivo. Só quem tá no ao vivo sabe o que acontece. Eu lembro muitas das manifestações que eu tava ao vivo, com a câmera, como aqui tá na minha frente. Na minha frente, ninguém tava vendo na TV, mas na minha frente tinha um monte de gente querendo ou me xingar, ou ninguém tava percebendo a situação que eu tava. Então, às vezes, você dá uma gaguejada, você não fala alguma coisa, porque você tá sendo quase um ameaçado ali. Isso aconteceu muitas vezes. E as pessoas não sabem. Aconteceu recentemente, eu estava na Paulista, também uma entrada ao vivo. E eu estava lá com o celular, porque eu tinha que dar uma informação específica. Era sobre o Bolsonaro. E era uma informação jurídica, um nome que eu tinha que. Eu falei, eu não posso esquecer esse nome. Então eu estava com o celular na mão. E existe uma gangue da bicicleta na Paulista. Então você não pode ficar com o celular porque os caras passam. Eu tô aqui fazendo ao vivo, que nem eu tô falando com você, papapá, e eu aqui num olhar periférico tô vendo alguém com bicicleta. Aí eu pensei, meu Deus do céu, meu celular não. E eu tô aqui falando. E aí o cara passou. E o cara voltou. E eu mesmo olhando para a câmera eu tava vendo. E a minha equipe, que é o cinegrafista e o auxiliar, eles estavam de costas, eles não viram. Eu pensei, o cara vai passar e vai pegar meu celular. Eu me desconcentrei completamente. Porque eu fui pôr o celular, tipo assim, fui guardar, não tinha onde guardar, mas fui tentar não. E ficou assim, ficou estranho, né? Aí até minha mãe, vendo, ela falou, mas o que aconteceu? Porque acabou o link, eu dei a informação, beleza. Mas fica uma coisa estranha. E aí minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, poxa vida, você não sabe, quase fui assaltada e não sei o quê. Por isso que eu digo, às vezes, as pessoas, elas vêm nem me ressinto, assim, não é comigo, mas às vezes eu acho que as pessoas são muito duras nos comentários e não sabem o que tá rolando, entendeu? Não Bastidores, né? sabem, não sabem. E o bastidor é o bastidor. Tem muita coisa no bastidor que faz com que você fale, putz, a pessoa, sabe, pelo menos acabou o link. Ou na época das manifestações, isso era muito recorrente. A gente era muito ameaçado. A gente era ameaçado por manifestante, por policial, por todo mundo. Ninguém gostava de jornalista. E a gente estava e era bomba que estourava, você tinha que sair correndo. Então você entrava no ar, às vezes seu tava lacrimejando aqui por causa de bomba. Então, nossa, tanta história dessas, e as pessoas
só vem aquele quadradinho. Então, às vezes, não conseguem entender a dimensão que você tá, o contexto que você tá. E que, às vezes, de fato, você é humano, sabe? Podem acontecer mil coisas. Às vezes, as pessoas não são cruéis. Mas eu aprendi, se é que eu aprendi, né? A relevar. Porque, principalmente com a questão da política, então, fazendo muita matéria sobre, principalmente nas eleições, Bolsonaro, Lula, não importa de quem você fale, te xingam. Eu nem tô falando, nem sou eu, é a notícia, acabou de sair, acabou de chegar, foi para não sei aonde. E povo malha. Eu nem vejo. Porque eu sei que não é pra mim, entendeu? Vai brigar lá com vocês, entre vocês. Mas aí você falou da rede social. A rede social é assim. Ela traz uma possibilidade das pessoas, por acharem que estão no anonimato, falarem coisas que às vezes elas não falariam, entendeu? Não digo nem cara a cara, às vezes elas não falariam no telefone mesmo, como ouvinte, sabe? Na época que eu atendia ouvinte no telefone, que ligavam lá na redação, talvez elas não falariam, né? Mas é o que é. E eu acho que isso veio para ficar, né? Só acho que as pessoas elas vão começar a ser responsabilizadas eventualmente por, por exageros que façam eventualmente, né? Mas esse tipo de comentário e tal, eu acho que a gente tem que primeiro saber quem a gente é e não se deixar abater por qualquer comentário. Verdade, né? A partir do momento que você sabe quem é você, da força que você tem, eu acho que nada vem te abalar, né? É, Ou seja, tá blindado já. é. E é isso, tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, tem dia que você tá se sentindo bonita, tem dia que você tá sentindo a pior pessoa do mundo, né? É isso. A gente é humano e quem coloca a cara no vídeo tá sujeito. E é isso, né? Bom, agora que você fala também, né? Você citou aí que teve a oportunidade de fazer uma matéria por Rony Bom, né? O programa Foi. dele que ele fazia, que era o Todo Seu, né? Inclusive, Isso. o pessoal fala, nossa, Thiago, mas como é que você consegue ver essas coisas? A internet ajuda muito, né? Não pega o sinal aqui na televisão, mas a gente vê na internet. Eu adorava também acompanhar, né? E eu quero saber, né, como é que é trabalhar também, né, com grandes nomes, né? Porque a Gazeta também tem a sua história, né? Fala também como é fazer parte, né, de uma marca tão tradicional. Já começa sendo cartão postal também, né, de São Paulo. Oh, você sabe que eu adoro, né? Tem muitos dias que eu falo, nossa, como eu amo a Paulista, como eu amo chegar aqui, lá, né? No caso, eu já estou na minha casa, mas na Paulista 900, é um endereço que eu amo. Você já teve na Paulista 900? Já teve na Gazeta pessoalmente, Thiago? Ainda não, mas planejo. Tanto gostar. Olha, você vai gostar, porque é um mesmo cartão postal. Você senta ali, você vê um micromundo do povo que passa, das pessoas que estão ali. E eu sou suspeita. Eu amo a Paulista, eu amo aquele lugar. Agora, as pessoas com quem a gente trabalha. Olha, é muito. Bom, a Gazeta tem uma coisa muito, muito interessante, de que, em geral, são pessoas muito legais. Não é porque eu trabalho lá, não. Mas, assim, principalmente as pessoas que são conhecidas do público, eu sempre tive experiências excelentes, assim, sabe? De gente muito acolhedora, gentil. O Rony, por exemplo. O Rony é o Rony Von. E ele chega, ele te abraça, ele é carinhoso, ele te dá espaço. Ele falou: vem aqui fazer, faz quantas matérias você quiser, entra aqui no meu programa e vem falar sobre os cachorros que você quer falar, sabe? Então, e isso é bastidor, porque existe isso, né? Existem pessoas fofas no vídeo, que são chatérrimas fora. Tem pessoas que são super competentes no vídeo, mas são muito, isso em qualquer lugar, tá? Mas que não são nada confiáveis fora dele. Então você tem todo tipo. Então, assim, eu falo que o vídeo não é vida. O vídeo é vídeo, mas não necessariamente aquilo se repete fora, né? E me interessa muito o fora, porque aí eu não estou pelos holofotes, né? E a Gazeta, ela tem uma
sorte, não sei, não sabe escolher, e eu não estou aqui puxando o saco, de fato, tem muita gente que fora do vídeo é tão ou mais legal do que no vídeo, sabe? Então, a Maria Lídia, por exemplo, que eu falei, nossa, que saudade da Maria Lídia, de trabalhar com ela. Excelente, pessoa durona no ar, mas excelente. Eu trabalho, você falou da Luciana. Luciana, a gente todo dia senta do meu lado na redação, minha super querida, super amiga. A gente troca roupa, sabe? Ah, eu não quero mais essa roupa, a gente troca a roupa. O Laerte, que senta do meu outro lado, também uma figura, fala dos cílios, sabe? Sim, é ótimo. Então é uma galera muito legal. O Luciano, nossa, que é meu companheiro de reportagem milhões de anos também, altas histórias. A gente acabou de, ele me chamou para fazer um podcast com ele, foi também excelente. Ele é super generoso, né, de dar o espaço, fala aí e tal. Então, é uma galera muito das que o público conhece, eu acho que, né, e mesmo das pessoas que passaram lá, né? Então, eu entrevistei o Chico Lang, eu não sei se você viu no podcast. Poxa, que conversa sincera, que coração aberto, sabe? É isso, assim, tem uma galera muito legal, assim. E que muita gente que já nem tá mais lá. Mas também nessa coisa também de gentileza, educação, sabe? Nenhuma arrogância, assim, sabe? Eu não consigo pensar agora em alguém que não fosse nesse estilo. Tem gente muito legal na Gazeta, que já Bom, passou por lá também. você citou nomes aí que é conhecido pelo público e também eu quero que você mencione também o projeto que eu achei muito inovador, né, que é o videocast, né? Como é Uhum. que surgiu a ideia, como está sendo também, né, trabalhar esse podcast que é uma coisa diferente, né? Tem Sim. uma proposta muito boa, né? E um assunto que rende muito, né? Fala um pouquinho também da saúde mental. É, o Dialogamente, ele nasceu para falar sobre saúde mental, que é o videocast que eu apresento, e ele me traz para esse lugar que a gente começou falando do rádio. Eu volto pro rádio, eu volto a me sentir mais em casa do que nunca. E eu amo fazer o videocast. E o Dialogamente, ele fala sobre saúde mental, sobre comportamento, mas ele tem uma coisa que é de dialogar. Então, assim, é uma entrevista, mas é uma entrevista solta, entendeu? É uma conversa. E é isso. E aí eu faço que nem minha cachorra faz o quê? Eu me abro toda, falo, conto história, dou risada. É muito legal. O videocast, por que que tem isso, né? Os videocasts na Gazeta, eles são bem sérios. O único que é mais, assim, desse jeito, sou eu mesmo, né? Que eu piro na batatinha e saio dando risada. Porque é sobre comportamento. E eu busco no videocast leveza. Porque os assuntos são bem pesados. A gente fala de suicídio, a gente fala de drogas, a gente fala de gente que está com depressão, gente que está com ansiedade, gente que tem vários nós na vida. Então, pô, você vai falar isso ainda mais pesado? Tem que falar leve. Pensar em soluções, pensar em coisas que sejam palatáveis. E os assuntos já são bem pesados, né? O primeiro videocast que eu fiz foi ainda sem ser o Dialogamente, o Pauta e Prosa, com um cara sensacional que é carioca, que é aí do Rio, que é o Roberto Palmeira. Ele tem um projeto que é o Hope, e ele fala sobre sonhos de pessoas que estão gravemente ameaçadas por uma doença. Poxa, você pensa assim, nossa, né? Que nada. Foi um papo maravilhoso. Roberto foi ótimo, super alto astral, super leve a conversa. Ou seja, a gente falou um pouco de luto, um pouco de finitude, mas a gente falou principalmente de sonho. E foi muito legal. Aliás, recomendo. Não viu? Vejam. Entendeu? Tá lá no videocast, no Pauta e Prosa, eu e o Roberto Palmeira. Foi maravilhoso. Então, assim, é isso que faz meu olho brilhar, sabe? Assim, bicho e falar sobre como nós somos loucos com um propósito. Também é muito legal você falar essas questões, né? Porque são temas que são fortes, porém, né, a leveza ajuda a conduzir, né, É. fluir a conversa, né? Isso é um diferencial também.
eu tento ser assim, sabe? Porque eu acho e até pela minha rotina, assim, sabe? Às vezes a gente faz tanta coisa pesada, tanta matéria pesada, é tantas às vezes notícias assim, sabe? Parece que realmente, não tem mais jeito, acabou o mundo. E, poxa, se a gente não for ser leve, como é que a gente vai ser? Se a gente não for tratar com humor, com respeito, com delicadeza, mas sabe, com um sorriso no rosto, às vezes não é rindo, é sorrindo. Eu acho que já faz tanta diferença, né? É isso. Acho que a minha intenção com o videocast é muito da reportagem que eu te falei logo no começo. Poxa, se tocar no coração de uma pessoa e eu puder ajudar essa uma pessoa, eu não, né? A mensagem. Em algum lugar, essa pessoa falar, poxa, me esclareceu, ou poxa, eu vou por esse caminho, ou vou buscar uma ajuda, ou gostei, isso me inspirou, que seja. Nossa, minha missão está cumprida, sabe? Já estou com o coração ó, feliz. Bom, agora eu pude olhar aqui nos comentários, que fizeram aqui um comentário que eu acho interessante, né? Devido à sua espontaneidade e tal, a vontade de se jogar, enfim, fazer uma boa matéria. Já pensou em migrar por entretenimento? Eu, eu não sei, acho que eu já pensei, mas eu sempre falo, nada a ver, eu sou mó É? chata. Mas por qual razão? Porque eu acho que eu sou muito da informação, assim. Mas eu já pensei, mas eu sempre volto pro jornalismo. Assim, eu já pensei várias vezes, sempre volto pro jornalismo. Mas eu volto nesse, nesse banquinho da leveza, da graça, de estar inserida. Eu sei lá, acho que é o meu jeito, assim, de fazer um jornalismo que dá um quê de entretenimento, né? Mas eu sempre volto pro jornalismo, da informação e tal. Então, é uma coisa que, digamos assim, é o que vale é viver o momento, né? E aprender Também. com aquele determinado tempo ali. O aqui e agora, é o que temos. Bom, e eu quero saber também, né, de sonhos. Você se sente realizada já, né? Fazer o que você gosta, mas há algum sonho específico na área? Olha, eu sempre, eu tenho, sempre tenho muitos sonhos, porque eu sempre tenho muitas ideias, né? Muitas ideias. Eu sempre quis fazer, que eu passei a fazer, né? Eu sempre quis fazer um programa sobre os animais, mas não os animais, sobre os nossos vínculos com os animais. Como que é a nossa relação, a nossa não, a de todo mundo, né? As relações com os bichos, né? E por parecer mais entretenimento do que jornalismo, isso acabou que não teve tanto espaço. Eu fiz lá no Rony, mas acabou que eu volto para o jornalismo e tal. Então, eu tenho um canal no YouTube que chama E aí, bicho? Que também tem no Instagram e tal. Eu não consigo fazer com a dedicação que eu gostaria, porque exige, você trabalha com internet, você sabe, exige arte, cada arte que você faz, cada contato que você faz, tudo leva tempo, tudo demanda uma programação. E na minha vida, no meu cotidiano, falta tempo para eu me dedicar ao IAI Bicho, mas isso não significa que eu não que eu tenha parado, não parei. Mas eu já fiz coisas muito legais lá que eu tenho, toda vez que eu vejo, assim, eu me orgulho muito, né? Tem, por exemplo, uma série sobre como as religiões enxergam os animais. Recebo um feedback muito legal de gente falando, nossa, eu não sabia, porque são várias religiões. Então, assim, e eu gosto muito de ver, né? Então, quando você me pergunta de sonho, me veio isso na cabeça. Eu ainda gostaria de me dedicar mais a contar essas histórias, a levar esse conhecimento de uma forma digerida, didática, leve, para que as pessoas pudessem se achar, para que as pessoas pudessem refletir. Mas, nossa, sabe que toda hora que aparece um assunto eu falo, quero fazer. Outro assunto, quero também, quero. Aí aparece outro, também me interessa.
Então eu sou dessas. Estou sempre querendo. Bom, agora aqui para partir para os momentos finais, a gente quer saber também de dicas, né? Qual é a dica que você pode deixar, né, para quem sonha, né, em trilhar esse universo da comunicação, né? Seja no rádio, na televisão, ou então na internet. Dicas para a galera aí. Bem old school que eu vou te responder. Mas leia, é importante ler. Busque profissionais pelos quais você admire e entenda o que você admira, mas não esqueça de perguntar quem é você. Você pode se inspirar, mas não copie ninguém, porque copiar parece falso. Então se você presta atenção em alguém, eu gosto do Thiago, tem um vozeirão, ele entrevista de um jeito muito elegante, mas eu não sou o Thiago. Então o que eu gosto do Thiago? Então eu vou olhar e vou falar, olha, acho que ele é uma pessoa que se prepara para fazer entrevista. Ele é uma pessoa que pergunta de um jeito bem elegante. Enfim, eu vou começar a elencar e aí eu começo a pensar, bom, se eu acho isso bonito nele, e acho que é um ingrediente que eu gostaria de ter em mim, então eu pego o elemento, por exemplo, a elegância, e trago para mim. E aí tento incorporar como é que essa elegância entra em mim. É um trabalho de autoconhecimento. E é um trabalho que não acaba nunca. E é um trabalho que a gente vai ficando melhor. Porque a gente vai sabendo. De repente eu viro elegante. Não sou, mas de repente eu viro, Thiago, graças à sua inspiração. Entendeu? Então, você começa a colocar isso em você que, de repente, o outro é uma inspiração. Mas não basta, eu achar bonito. Não, eu sou eu. E as outras, o que eu gosto pode me inspirar e pode me ajudar a me trabalhar. E ler. E você quer fazer notícia, tem que ler notícia. Ouvir notícia, ver notícia. Não tem jeito. Não há para onde correr, né? Tem que Não fazer. há pra onde. Se você está muito estressado, muita gente fala, eu nem vejo mais jornal. Eu falei, bom, que bom você não é jornalista, né? Porque eu não tenho essa possibilidade. É isso. Não, se você. Uma dica que eu posso deixar, né? Não vejo jornal, mas o meu dia a dia tem um porém, né? Não tem jeito. Mas você sabe que a gente fala que não quer ver notícia, mas a gente vê o tempo todo. Na rede social, O nos celular, sites, né? no celular, Induz a isso. vem. A gente vê notícia o tempo todo. Então, e uma dica, cuida da mente. Cuida da mente. E evite comparações. A gente é a gente. Só tem a gente com a gente. Então, não tente ser igual aos outros. Evite comparações. Isso que adoece. Bom, agora eu não posso deixar aqui, né, de fazer a última pergunta, que eu falo muito que tá essa palavra sucesso, né? Muitos Hum. falam sobre sucesso, 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 mas cada um tem o seu ponto de vista. Cada um convidado tem a sua percepção do que é. Para Sabrina Pires, o que é o sucesso? Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que sucesso é tanta coisa, mas vamos falar do jornalismo. Eu acho que o sucesso é a realização de a realização plena daquilo que você se propôs a fazer. Isso pode ser uma coisa enorme, uma coisa grandiosa, ou pode ser simplesmente uma reportagem de hoje. Mas e às vezes você consegue se realizar muito. Eu consigo as capivaras ontem, que vocês não viram, ninguém viu ainda. Que mesmo aquele sol de rachar na minha cabeça, que nem a pobre capivara estava aguentando, me realizou muito. E isso para mim é sucesso. E o sucesso, ele é dia a dia. O sucesso é hoje. É isso. Olha, eu somente tenho que agradecer, né, por dispor tempo, né? E também quando eu falo que o convidado vem aqui, a oportunidade que cada um tem também
de ouvir e aprender, né? Porque estamos aprendendo juntos, né? Sempre há algo para ser repassado, né? Então, de acordo com a sua vivência, sua experiência, é claro, profissionalismo também, a gente aprendeu muita coisa com você. É claro que quem vai ver também depois o gravado vai também ter essa oportunidade. Então, somente eu tenho que agradecer. E parabéns pelo trabalho que você exerce, que é brilhante, chama muita atenção e, de algum modo, inspira muita gente. Pode ter certeza absoluta. Te agradeço, Thiago, pela oportunidade, por tudo que você falou, pela gentileza, pelo espaço. E mandar um beijo pro pessoal do Rio, que eu adoro. Isso também é sucesso. Quando estou no Rio de Janeiro, é uma delícia. Maravilha, então. E eu fico aqui um abraço a todos que passaram aqui, que entraram, ver um pedaço, pedacinho, pedação. Obrigado. A razão de sucesso, né? Tem gente que para ouvir também a gente, né? Então, a gente agradece aí também quem pôde acompanhar um pouquinho da história da Sabrina. Fala um pouquinho sobre horários também. Qual é o dia que também é postado, né? Que hoje é muito postado, né? A palavra que se Sim. fala. O videocast. O videocast, toda quarta-feira tem um novo Toda quarta. videocast na TV Gazeta. E aí a gente faz um rodízio com todas as pessoas que cada um com o seu. O meu é o Dialogamente, vou fazer aqui a propaganda sobre comportamento, maneiras de existir neste planetinha. Falamos com todo tipo de pessoa, mas a gente também fala muito com neurocientistas, com psicólogos e com todo mundo que tem uma história para contar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções e como a gente faz para achar caminhos para estar feliz, com sucesso e pleno nessa nossa passagem por aqui. Então, Dialogamente, todas as edições elas ficam no YouTube. Tem os cortes aqui no Instagram, mas no YouTube tem ali Jornal da Gazeta, tem ali o link do podcast, e ali tem todos os podcasts, inclusive o Dialogamente e também os cortes. Para quem também não tem uma hora para ver, às vezes 40 minutos, tem os cortes que são os pedacinhos selecionados. Eu recomendo, bons temas muito bem abordados e também a estética bonita do estúdio, né? Eu pude ver, né? Achei muito bonito ali. Eu levo minhas canecas, não sei se você já viu. Que eu Já tenho vi. umas canequinhas que são as canequinhas de emoção. Tem o Relaxol, que é o que eu vou usar daqui a pouco. Tem, não lembro agora, mas tem um monte. Buscopass, que imita os remedinhos, mas para fazer uma graça com os nossos sentimentos e que cada momento a gente está buscando uma coisa. Então também é uma forma de deixar o clima leve, meio lúdico ali no estúdio. Maravilha, Sabrina. Olha, muito obrigado, hein? Te agradeço, Parabéns e Thiago. gratidão. Gratidão. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Sucesso para nós. Viva o sucesso, né? E a todos que passaram aqui, o nosso obrigado. Muito Valeu, pessoal. obrigada. Tchau, gente.